Então, muito bom dia. Vamos dar início à nossa ordem de trabalhos. O mesmo consta, como primeiro ponto, a audição do público. Não há público que tenha marcado para estar presente aqui hoje na reunião. Passávamos ao segundo ponto. Segundo ponto, período antes da ordem do dia. Eu queria-vos aqui propor, ia-vos ler aqui um texto que tem a ver com a questão da aprovação do projeto de execução para a reabilitação do sistema de saneamento da bacia de Etar de Valgode. Tendo em conta que a aprovação do projeto referido em epígrafe deverá ocorrer impreterivelmente até ao final do corrente mês, com vista à apresentação de candidatura a fundos comunitários, considerando que não foi possível obter o documento em causa atempadamente com vista à sua inclusão na ordem de trabalhos da última reunião ordinária de maio, a realizar hoje, determino o abrigo da competência que me é dado pelo número 1 do artigo 41 do anexo 1 à lei número 75 de 2013, 12 de setembro, a convocação de reunião extraordinária imediata ao término da reunião ordinária, marcada para o dia de hoje, para a discussão e aprovação do projeto referido em epígrafe, ficando a convocatória condicionada à aceitação pelos vereadores da dispensa de outras formalidades para o efeito. De forma que o que se propõe é que no final desta sessão pública possamos reunir ordinariamente só para discutir este ponto em concreto. Se vocês não virem conveniente. São Girão. Ainda sobre o período antes da ordem do dia, alguns dos senhores vereadores querem pronunciar sobre alguma matéria? Faz favor. Antes de mais, muito bom dia a todos. Sr. Presidente, dirigi-lhe há uns tempos atrás um pedido de uma série de documentos e o senhor teve a amabilidade de me enviar alguns documentos e entretanto respondeu-me justificando a falta do envio de alguns dos documentos que eu tinha solicitado. E eu, estranhamente, pela razão invocada pelo senhor, não sei se recorda o que é que me respondeu, de certeza que não se lembra. Pronto, também já depreendi isso e que talvez tivesse aqui havido um lapso qualquer da sua parte, porque entendo que não se justifica esta sua resposta. Entretanto, reiterei o pedido dos referidos documentos e a senhora chefe da divisão administrativa, a caríssima doutora Ana Teresa Cedo Matos, respondeu-me em ofício referindo ou reiterando de facto o despacho do Sr. Presidente. E eu acho estranho, porque não sei qual é a razão pela qual o Sr. Presidente não me quer disponibilizar estes documentos. Não sei se há alguma coisa que não esteja clara, porque o senhor tem vindo a pregoar que esta é uma Câmara transparente e que tudo que se aqui passa dentro deve ser de conhecimento de toda a gente, e eu estranho de facto isso. Portanto, se o senhor não se recorda, eu vou avivar-lhe a memória. O que o senhor me respondeu foi o seguinte: relativamente ao pedido de envio dos contratos celebrados com todos os proprietários dos terrenos adquiridos para a via mencionada no ponto anterior, aguardamos que nos indique para que efeito pretende a informação solicitada. Já se recorda, Sr. Presidente? Então, o que é que eu lhe pedi? Pedi-lhe cópia dos contratos daqueles terrenos que foram adquiridos pela Câmara Municipal para, digamos, a construção daquela variante que vai ligar a Sá Carneiro à antiga 227. E porquê que o senhor não me dá os documentos? Qual foi a resposta que foi dada? Aguardamos que nos indique para que efeito pretende a informação solicitada. E o senhor disse-nos qual era, para que efeito era? Mas, ó senhor Presidente da Câmara, o senhor compreende que eu não estou aqui apenas para receber a senha de presença. Eu estou aqui a representar também o São Pedrense. Portanto, e eu quero, porque a lei confere-me isso, e eu passo a ler, se o senhor não conhece, a Lei 24/98, de 26 de maio, aprova o Estatuto do Direito de Oposição. E para não estar aqui a ser maçudo, eu vou ler só aquilo que é mais importante para o efeito. O conteúdo, que é no artigo 2º, diz assim: entende-se por oposição a atividade
de acompanhamento, fiscalização e crítica das orientações políticas do Governo ou dos órgãos executivos das regiões autónomas e das autarquias locais de natureza representativa. Portanto, este é o conteúdo. A minha função aqui é esta, é a lei que me consagra essa função. E depois diz assim, direito à informação. Os titulares do direito de oposição têm o direito de ser informados regular e diretamente pelos correspondentes órgãos executivos sobre o andamento dos principais assuntos de interesse público relacionados com a sua atividade. As informações devem ser prestadas diretamente e em prazo razoável aos órgãos ou estruturas representativas dos partidos políticos e demais titulares do direito de oposição. Portanto, isto aqui é o que a lei me consagra. Se eu peço os documentos, pode ter a certeza, Sr. Presidente, que não é para qualquer benefício próprio, é sim para esclarecer o São Pedrense de algumas dúvidas que haja. E aquilo que eu peço ao Sr. Presidente, se assim o entender, eu acho que o devia fazer, era neste momento, pedir aos serviços esses contratos, e o senhor lê aqui os contratos, está aqui a comunicação social, isto chega à todos, e lê aqui os contratos todos, mais nada, eu só preciso dos contratos para isso, porque se há dúvidas, se eu tenho algumas, se não estou suficientemente esclarecido, se estou a representar o São Pedrense, portanto, é evidente, lanço-lhe esse desafio. O senhor faz favor, pede ao serviço, traz os contratos, lê aqui e fica tudo, o que está por esclarecer, fica tudo esclarecido. É só isso. Agora, eu, se peço os documentos, é um direito que me assiste e é porque me entendo. Portanto, peço desculpa por não concordar com o seu pedido, porque não tenho satisfações nenhumas a dar. Eu tenho as minhas satisfações que eu tenho a dar é ao São Pedrense e não ao senhor. Portanto, isto, como já referi, nós fomos eleitos no mesmo dia. O senhor ganhou e eu perdi. O senhor tem umas funções e eu tenho outras. Portanto, isto está consagrado na lei. Isto não é personalizado, é um exercício das minhas funções. Portanto, faça o favor. Se quiser acatar a minha proposta, a minha sugestão, faça isso e esclareça já tudo. Senhor Vereador, conforme o senhor pôs a questão por escrito, foi-lhe respondido por escrito e agora aguardamos que o senhor Vereador nos diga por escrito aquilo que solicitou. Enquanto isso não acontecer, acontecerá a partir do momento em que o senhor Vereador ponha por escrito aquilo que solicitou e que responda por escrito àquilo que lhe foi pedido. E essa é a resposta que dou neste momento. Dá-me licença. Faz favor. O senhor Presidente da Câmara, com o máximo respeito que merece no exercício das suas funções, não tem rigorosamente nada que me fazer eu não tenho que lhe responder a esse tipo de questões que o senhor me coloca. O senhor tem que me fornecer os documentos. Se eu peço os documentos, trago os documentos. E quero mais transparência. A transparência total é esta. O senhor vai buscar os documentos e apresenta-os ao São Pedrense. Está o problema resolvido. Portanto, eu não tenho nada que lhe, digamos, justificar. A justificação estou a fazê-la publicamente. Portanto, não é para utilização pessoal, é sim para esclarecer, já estou a fazer isto, é para esclarecer o São Pedrense. Portanto, o senhor faz o favor, vai buscar os contratos e apresenta-os aqui, lê-os em nome da transparência que o senhor vem apregoando ao longo do exercício das suas funções, faça isso, já está feito. Agora, não venha tentar atirar com areia para os olhos das pessoas, a dizer que eu que tenho, para quê? Dizer outra vez aquilo que estou a dizer neste momento? É para esclarecer o São Pedrense. O senhor faz favor, em nome da tal dita transparência que o senhor fala, mande buscar os contratos e leia-os aqui ao São Pedrense. Então, o senhor quer que agora, neste período de uma hora, período de antesordem do dia, já passou um quarto de hora, vá ler os contratos todos? Tem tempo mais que suficiente. Traga-os que eu leio. Sim, senhor. Então, mas eu leio. Algum dos senhores vereadores quer se pronunciar mais sobre este ponto? É que temos uma hora para falar sobre este ponto. Se vocês não tiverem mais nada para falar sobre este ponto, eu passo a ler aquilo que o senhor vereador quer. Se vocês tiverem mais assuntos para falar, nessa altura, não poderei lê-los. Senhores vereadores, tem mais algum assunto que queiram falar? Eu só queria colocar a questão relativamente aos documentos que foram pedidos em janeiro e depois na última reunião. Documentos Estão a ser tratados, só que são muitos documentos e rapidamente lhes vão ser enviados. Em papel, não é? Sim. Porque se fosse por mail, mas em papel. E os da Termolistur já foram enviados também. Os da Termolistur, sim. Querem ver mais algum assunto tratado? Eu também tinha solicitado
Teresa, eu tinha solicitado aquela informação sobre o relatório de contas da Associação Mais Comércio, mas também ainda não chegou nada. Porque também nós solicitámos até, teríamos conhecido, pedido na anterior reunião de Câmara ao TOC. O TOC está a ultimar todos os documentos e virá, em princípio, na próxima reunião. Eu era só isto, mas não gostava de deixar passar a oportunidade sobre a matéria que estava a ser abordada aqui pelo meu colega Rogério, relativamente à solicitação de documentos. Independentemente da legalização, da legalidade e obrigação que o Executivo tem em fornecer todos os elementos que qualquer elemento da oposição solicita, é uma obrigação legal, dentro de prazos razoáveis, e os membros, neste caso da oposição, não necessitam sequer de explicar para que querem os referidos documentos, é apenas para exercer o seu direito de oposição e de informação em relação à atividade municipal. E eu acho que seria de bom tom, aliás, conforme tem sido dito várias vezes aqui pelo Sr. Presidente da Câmara, que não deve haver aqui gatos enfoscados, deve haver transparência total. E para isso, sempre que há uma solicitação de documentos, nem que seja para nós próprios nos documentarmos e ficarmos melhor esclarecidos e prestarmos informação aos munícipes, como é a nossa obrigação, eu acho que deve ser disponibilizada essa informação em tempo razoável, exatamente para se evitarem estas situações. Porque eu não tenho que justificar para que é que quero os documentos. Eu quero os documentos para a minha atividade política enquanto vereador da oposição. E basta referenciar isso. Aliás, nem basta referenciar, porque a lei nem sequer exige que haja essa justificação. E por isso eu poupava sinceramente a comunicação social, esta é a minha opinião, à leitura dos contratos. Eu acho que o professor Rogério pura e simplesmente deve querer os contratos para estar melhor informado e eventualmente a reunião de Câmara podia prosseguir, mas isso é uma questão que foi levantada pelo professor Rogério e neste caso pelo Sr. Presidente da Câmara. Eu por mim só acho que era interessante era terem os documentos atempadamente e mais nada do que isso, quer nesta circunstância, quer noutras, porque há documentos que foram solicitados há mais de meio ano e até hoje não nos chegaram às mãos. E isto é óbvio que causa alguma perplexidade, porque não percebemos muitas das vezes o porquê. É só isso. Ora bem, eu respondia e queria dizer uma coisa ao Sr. Professor Rogério. Sobre honestidade, podia ter sido honesto e podia ter dito que, de todas as questões que colocou e das quais teve resposta, e diga-se, teve uma resposta de um ofício com cerca de 2 páginas, podia fazer referência a que foi respondida a todos os pontos daquilo que o Sr. Vereador perguntou. E tem a resposta aí consigo, podia ter sido honesto e podia ter sido dito que, efetivamente, tinha sido dada resposta a todas as questões que o Sr. Vereador colocou. Não tem problemas de nos ir buscar os contratos. E até lhe peço, doutora Girão, queria que me trouxeres, faz favor, falavas à César, todos os contratos feitos com aquela avenida, mas também queria da Avenida da Ponte e da variante do Lidl, que me trouxesse todos os contratos para que pudessem ser aqui lidos ainda agora, neste período. Se quiserem evitar, como disse o professor Adriano, a leitura desses mesmos contratos, eu tenho aqui um rascunho que lhe posso falar em áreas, posso lhe falar em preços, posso lhe falar em nomes de compradores. Se quiserem estar a evitar ler todo o tipo de contratos, eu posso, de uma forma resumida, falar em todos os valores, em todas as áreas e quem foram as pessoas que compraram. Se quiserem, então tenho os elementos todos comigo. Posso lê-los. Se vocês quiserem, muito bem. Se não, vamos buscar os contratos todos. E neste período que ainda nos falta, até fazer o período de 1 hora do período antes da ordem do dia, esses contratos serão lidos. Agora, façam vocês a escolha, digam o que peço só desculpa aqui um aspecto, que é assim. Há aqui só um aspecto que eu aproveito para pedir aos vereadores do PST, por exemplo, esses documentos que pediram que diz ao meio ano, não sei se foi, cada parte financeira, alguns foram dados, estamos a falar de mais de 6.000 documentos, quer dizer, é impossível. Não é isso que foi pedido. Não, entretanto, agora sublinharam outros. Agora não. Mas aquilo que eu vos pedia é que vocês, num clima de cooperação, de poupança, digamos assim, que nós vos pudéssemos, e muitas vezes isso até é mais rápido, pudéssemos
facultarmos os documentos por e-mail ou um suporte digital, que é muito mais rápido e mais barato, porque assim obriga a que os serviços estejam a tirar cópias e isso faz atrasar muito o processo. Se aceitassem que de doravante todos os pedidos pudessem ir por mail, ou poupávamos papel e de certeza que seria mais rápido para vocês. E já agora aproveito também a oportunidade, também até nos próprios documentos da reunião de Câmara, nós entregarmos 3 cópias em papel. Sinceramente acho que isso hoje já não se usa. E acho que também apelava um pouco, obviamente, se houver um ponto de ordem dos trabalhos específicos, que me digam assim, pronto, este, faz favor, entregam-nos em papel. Agora entregamos tudo em papel, pedíamos para que tentassem no futuro. Posso, Sr. Presidente? Ora, o senhor falou em sério, ser sério. O senhor pode ser sério, mas mais sério do que eu não é. Agora, não faça, mais uma vez, o senhor está sempre a aproveitar para fazer demagogia e propaganda. Eu não tenho nada que lhe estar a agradecer o envio dos documentos. Há aqui alguns documentos que ainda vou ter que falar sobre eles. Isso é a sua função. Portanto, eu tenho que fazer o reparo àquilo que não veio. Portanto, o senhor não tem que estar aqui a confundir seriedade com desonestidade ou vice-versa. Portanto, é preciso ter mais cuidado com as palavras. Entretanto, eu já lhe disse, e acho que fui claro, o senhor não tem, os documentos se calhar são exaustivos, faça o favor, faça-me chegar as cópias dos documentos. Portanto, é que o senhor pediu para que eu lesse os contratos, eu vou passar e eu leio já. Era eu que estava a falar, peço Faz desculpa. favor. Era eu que estava a falar, estava no uso da palavra e ainda não tinha passado a palavra. Eu não tinha terminado, ou devolvido a palavra. Portanto, não aceito este reparo, que acho que foi infeliz, mais uma vez. Portanto, relativamente à questão da minha seriedade ou da minha honestidade, intelectual ou sem ser intelectual. Portanto, faça o favor, ou faz uma coisa ou faz outra. Para poupar a população São Pedrense, se calhar há aqui coisas mais interessantes para tratar, mas esse também tem o seu valor, como é óbvio. Escusa de estar com esse trabalho e acato aqui a sugestão pela parte que me toca, acato a sugestão do professor Adriano, desde que depois eu tenho a informação. Relativamente à questão à observação do senhor vereador Pedro Mouro, já uma vez eu me disponibilizei para pagar as minhas fotocópias. Se eu estou a lesar o município em me estarem a dar os documentos para discutir na reunião de Câmara em suporte de papel, não quero prejudicar isso. Eu pago as fotocópias dos documentos. Portanto, quero os documentos em papel. Senhor Vereador, eu começo já a ler, não lhe vou ler contratos para não ser tão exaustivo e para não maçar quem nos está a ouvir e quem nos está a ver, e sem falar em nomes, porque penso que poderá ser deselegante estar a falar em nomes, começo já a falar desde já em valores e em áreas. Variante Toledo, uma parcela do terreno com 4.139 metros quadrados. Esta aqui é antiga. Estamos a falar, valor de escritura, 218 mil euros, pagamento em benfeitorias, 70 mil euros, o que dá por metro quadrado 69,58 euros. Outra parcela com 8.390 metros quadrados, valor de avaliação, valor de escritura, 500 mil euros, pagamento em benfeitorias, 40 mil euros. Outro terreno, 3.302 metros quadrados, valor de escritura, 198,120, pagamento de benfeitorias, 86,880, o que dá por metro quadrado 86,31 euros. Outro terreno, com 855 metros quadrados, valor de escritura 51.300, o que ficou por metro quadrado 67,02 euros. Avenida da Ponte, um terreno com 2.600 metros quadrados, acordo de cedência 114.694 euros. Outro terreno com 1.999 metros quadrados, valor de protocolo 19.990 euros, valor por metro quadrado com indemnizações de 20.700 euros. Um prédio urbano por 179.567 euros. Outra propriedade, o valor de uma escritura, 124.699 euros. Estas, Avenida da Ponte e Variante Toledo. Entretanto, as outras já foi pedido para que realmente cheguem os contratos, mal cheguem,
a gente passará a ler. De forma que vamos ficar à espera, não vamos ficar à espera, porque, a bem da transparência, não tenho preocupações nenhumas em ler os contratos e vamos ficar à espera que cheguem os contratos. Dá-me licença, Sr. Presidente. Faz favor. Eu pedi os contratos daquela rua que foi agora. Mas eu gosto. Desculpe, Sim, mas eu gosto de ser completo, desculpe, mas eu gosto de ser completo e gosto de dar os valores todos e assim vai comparar. Não, mas gosto de falar. Para já tem fala. Eu devolvi-lhe a palavra. Não, quem rege esta Assembleia e esta reunião é o Presidente da Câmara. Eu estou a falar, não é o senhor que tem que me interromper. Não, o senhor não está a interromper, o senhor é que me está a interromper a mim. Não, desculpa, era eu que estava a falar. Portanto, o senhor interrompeu-me. Quando eu lhe devolver a palavra, o senhor faz dela aquilo que entender. Não, até o que? Aí o senhor pensa que... Fala lá, homem, fala lá. O senhor Presidente não lhe assiste o direito de faltar às regras básicas da educação, que é respeitar os outros enquanto estão a falar. Isso, o Estatuto de Presidente, aliás, até deve ser um exemplo, não deve ser subvertido, pelo amor de Deus. Portanto, aquilo que eu lhe pedi foram os contratos e, afinal, já agora, por falar aqui em documentos que eu tinha pedido, deixa-me ver qual é o ponto, não sei se estão aqui, está aqui. Não temos conhecimento de ter sido feita qualquer avaliação para os terrenos adquiridos para a construção da Avenida da Ponte. O senhor acabou agora de falar aí. Tenho aqui uma resposta que não bate a bota com a perdigota. Sim. Está aqui no Foram os valores da compra, mas não os valores da avaliação. Sim, tenho aqui, sim, confirmo era isso. eu que estava a falar, peço desculpa. Portanto, não tenho aqui no terceiro ponto, agora estou aqui um bocadinho confuso relativamente àquilo que o senhor leu e relativamente ao documento que eu tinha pedido. Agora, há aqui uma questão. Eu pedi os documentos, as avaliações, relatórios de avaliação da Avenida do Topinho Bandeira, do avaliador externo, e foram-me entregues, daqueles não foram. Agora, o senhor está a falar em preços que foram pagos pela Câmara Municipal, se calhar atenderam-se totalmente pagos, não sei, mas foram compras que foram feitas com a avaliação de um perito externo. Foi aquilo que eu sempre lhe falei, Sr. Presidente, disse-lhe isso numa reunião privada, até para a sua salvaguarda, faça as avaliações com uma peritagem externa. E a resposta que me foi dada a este pedido de documentos, está aqui assim: a avaliação dos terrenos da ligação da Avenida Sá Carneiro à Estrada Nacional 227 foi efetuada pelos técnicos da Câmara Municipal, idóneos e com habilitação para o efeito. Refira-se, aliás, que a constituição da Comissão de Avaliação Pluridisciplinar de Inventário e Cadastro foi levada à reunião de Câmara Municipal. Muito bem. E, entretanto, o senhor alterou esta sua estratégia, como já é hábito, quer dizer, isto faz a sua experiência, mas é evidente que a gente vai sempre aprendendo e vai sempre corrigindo aquilo que está mal feito. Portanto, o senhor, neste momento, já faz as avaliações com um perito externo correto. É isso que deve ser feito. Que livram de responsabilidades. Portanto, é isso que eu quero. É que o senhor traga aqui, ou que me entregue os documentos, com as avaliações por peritos externos à Câmara Municipal. Que é aquilo que o senhor não me está a entregar estes documentos, porque o senhor mandou avaliar os terrenos por uma equipe de peritagem, que eu não ponho em causa a competência das pessoas, até porque as conheço e sei que são pessoas competentes, mas não interessa, são de dentro da instituição. E, portanto, o senhor referiu, não sei porque que chama aqui a variante do Lido, porque, quer dizer, esta é uma saga. Qualquer ação que o senhor faça tem que sempre referir o Executivo anterior. O senhor já vai a meio do mandato, portanto, para que é que foi buscar a variante do Lido? Porque eu é que pedi isso, que não a variante do Lido é a Avenida do Dr. Pinho Bandeira e a Avenida da Ponte. O senhor responde-me objetivamente àquilo que eu questiono. Eu pedi-lhe os contratos daquela avenida, daquela obra que o senhor fez. Não foi os outros. O senhor está a perder tempo com isso, está a querer enganar os São Pedrenses. Para quê? O que está feito, está feito. Responda-me que eu agora estou aqui nas funções de vereador da oposição e quero esclarecer aquela situação. Para que é que o senhor está a fazer uma ponte com o passado? Esqueça o passado, homem. Aposte no futuro e siga uma linha condutora, um fio condutor para fazer mais e mais e cada vez mais pelo São Pedrense. Portanto, o passado faz história. Portanto, reitero aquilo que disse e peço novamente cópia dos contratos que foram feitos para a construção daquela artéria. Pronto, é só isso. Para que é que está a falar no passado? Já acabou, Sr. Vereador? É que depois vai dizer que eu estou a interrompê-lo, de forma que é bom que diga que já acabou, que é para eu saber depois quando é que posso falar. Isto já começa a ser saga,
estar a ouvir o senhor nestas reuniões públicas constantemente a falar sobre coisas que pensávamos nós que estivessem ultrapassadas há muito tempo, e volto-lhe a dizer outra vez, quando nas reuniões privadas está completamente calado. Agora, o senhor fala aí em alterar estratégia. O senhor, quer dizer, é o maior político que existe aqui ao cimo da terra. O senhor fala aí em alterar estratégia, mas alguém alterou a estratégia. Fica o senhor a saber, e o senhor sabe disso, passou muitos anos nesta Câmara Municipal, fica o senhor a saber que fazem-se avaliações externas quando há necessidade de fazer candidaturas a fundos comunitários, e aí sim há necessidade de avaliações externas. Já era assim nos anos todos em que o senhor esteve na Câmara Municipal. Quando não há candidaturas em que se recebam fundos comunitários, não há necessidade de avaliações externas que, diga-se de passagem, são bem pagas, quando os nossos funcionários podem fazer isso. E essa é a justificação que há. Agora o senhor fala aí em alterar estratégias e meios estratégias. Não está aqui nada em alterar estratégias, está aqui em defender o bem público e em gastar o menos possível com esses custos de avaliações externas, que isso, como o senhor sabe, custa dinheiro. E se não for para candidaturas, não há necessidade de estar a fazer essas avaliações externas. Essa é a justificação que o senhor sabe muito bem e que gosta de vir para aqui querer fazer brilharetes que não faz, porque o senhor não diz a verdade. Está a perceber? De forma que aqui não há nada de andar a enganar ninguém. Fui informado agora pelos serviços jurídicos da Câmara Municipal que não posso ler aqui os contratos, de forma que vou deixar de ler os contratos. E enquanto o Sr. Vereador não responder à pergunta por escrito, à resposta que lhe foi colocada, o senhor, na altura em que responder, terá os contratos. Enquanto isso não acontecer, não os terá. De forma que não vou ler aqui hoje os contratos, porque os contratos, como foi dito, não podem ser lidos publicamente. Dá-me licença. Faz favor. Ora, isto é que começa a ser uma saga. Já lhe disse, Sr. Presidente, na última reunião, aliás, eu gostava que as reuniões que de facto tivessem a continuidade daquela iniciativa que o senhor teve de descentralizar as reuniões públicas. Porque o senhor, em Figueiredo de Alba, na freguesia de Figueiredo de Alba, ouviu-me fazer a sugestão para fazer todas as reuniões públicas, para evitar, é que o senhor quer da reunião pública, quer o senhor nas reuniões privadas, está caladinho, não abre a boca, faça-as todas públicas, homem de Deus, faça-as todas públicas. Eu acho que as reuniões devem ser todas públicas, portanto, e até lhe disse, faça aquilo, sigam o caminho que seguiu o seu colega da Câmara do Porto, passou todas a públicas, está o problema resolvido. Já não há esse problema. Aliás, o senhor sabe perfeitamente que na última reunião privada houve aqui algumas questões que até depois foram faladas na última reunião pública, de matéria que eu falei na reunião privada e que nem sequer constou em ata, e que pronto, já está ultrapassado, está a resolver. Agora, Sr. Presidente, o senhor foi à caça e saiu caçado. É aquela expressão popular. O senhor disse, fazem-se as avaliações externas por causa das candidaturas. É evidente, porque se só tivesse feito uma avaliação externa ali desta variante, o senhor podia ter candidatado uma percentagem do dinheiro que investiu na aquisição dos terrenos. Agora o senhor vai-me dizer assim, pois é, mas nós fizemos a opção de candidatar às da Avenida da Ponte, porque os senhores não a candidataram. E sabe porquê que nós não a candidatamos a fundos perdidos? Sabe porquê? Sabe porquê? Porque já não tínhamos, estava esgotado o plafond. Estava esgotado, e se o senhor tiver dúvidas, chama aqui os técnicos. Não se ri, oh meu Deus, o senhor sabe tudo. É que eu vejo tanta asneira assim dessa boca que é mais uma. O senhor não tem argumentos, homem. O senhor não tem argumentos. Portanto, o senhor, se tivesse feito uma avaliação externa, podia ter candidatado uma percentagem de 10% do valor da aquisição dos terrenos. Essa percentagem já estava ultrapassada. Não me interrompa, que sou eu que estou a falar, desculpe lá. E quando eu lhe devolver a palavra, então o senhor faça dela aquilo que entender. Portanto, como vê, se tivesse feito, por acaso não perdeu tudo, porque aproveitou e fez muito bem, dou-lhes parabéns por isso. Conseguiu candidatar ainda daquilo que nós não tínhamos hipótese, porque eu falei com os técnicos, aqui eu não estou a falar de cor. Não venha para aqui fazer demagogia, que é a sua especialidade, porque eu tive o cuidado de falar porque é que não foram, era elegível, uma percentagem, acho que é 10% do valor da aquisição, não foi porque não tínhamos plafond, porque o executivo anterior esgotou tudo, já não tinha mais nem um cêntimo para candidatar ao quadro comunitário. Mentira. Mentiroso é o senhor quando diz o contrário, está a perceber? Eu já lhe provo. Esgotou, chame cá os técnicos. Lanço já este desafio. Mas eu lanço-lhe o desafio. Chame os técnicos. Acabo de falar, depois respondo. Já acabei. Eu quero dizer que é mentira aquilo que o Sr. Vereador está a dizer,
porque podiam ter sido feitas candidaturas ao programa POVT, e estamos a falar em candidaturas, estamos a falar em saneamento, estamos a falar em água. E a Câmara Municipal não esgotou o plafond porque não fez nenhumas candidaturas nestas áreas. E ao não ter feito candidaturas nestas áreas, o senhor está a mentir, porque realmente podiam ter sido feitas candidaturas que não foram feitas. E fiquemos sobre isso. Sobre o restante, o Dr. Pedro Moura vai-lhe responder, vai-lhe explicar que, no que diz respeito a financiamento dos terrenos, estava ultrapassado os limites. Certamente que ele irá falar sobre isso. Queria-lhe falar também sobre a questão da descentralização das reuniões. As reuniões são descentralizadas quando o Presidente da Câmara entender que devem ser descentralizadas. Não é quando o Sr. Vereador entende que devem ser. E queria-lhe dizer, desde já também, e dado que o senhor agora fala em descentralização das reuniões, posso dizer que fomos nós que fizemos a abertura para essa descentralização. E começámos em Figueiredo de Alva e vamos continuar. Mas iremos continuar quando eu entender que devemos continuar. E o senhor vereador parece que ainda não percebeu isso. Agora, se o senhor era tão apologista da descentralização das reuniões, não sei como tantos anos na Câmara Municipal nunca fez uma reunião descentralizada. E agora, ao fim, quando o senhor está na oposição, é que vem falar em reuniões centralizadas, quando fomos nós que demos início a reuniões centralizadas. Não percebo. Relativamente a esta matéria que está em causa, estamos no período antes da ordem do dia. Como os senhores vereadores sabem, o período antes da ordem do dia é para assuntos específicos, para resolver assuntos específicos e durante curto espaço de tempo. Nós, neste momento, já estamos a falar muito sobre este tema. Eu queria lembrar ao Sr. Vereador que, se o Vereador quisesse falar sobre esta matéria em particular, podia me ter contactado por escrito, no sentido deste assunto ser incluído na ordem de trabalhos. É assim que diz o artigo 3º do nosso regimento. Se o senhor conhecesse o regimento e se queria falar sobre este assunto específico, hoje tínhamos aqui os dados todos concretos para falarmos sobre eles e podíamos falar sobre eles. E o senhor não utilizou o artigo 3º do regimento que podia ter utilizado. E isso podia ter sido entrado na ordem de trabalhos e podíamos estar aqui todos com calma e descontração a falar sobre o assunto. O senhor não o fez, de forma que, neste momento, os dados que lhe foram dados foram os dados possíveis que podiam ser dados. E agora o Sr. Vereador Pedro Moura vai-lhe responder, nomeadamente, conferência a essa variante. Faz favor. Não dou agora vai falar. Tentar clarificar isto de uma só vez, que é... Pronto, em primeiro lugar, ao Sr. Vereador, no quadro comunitário, o que a Câmara anterior esgotou foi o plafond na ITI e não no quadro comunitário de apoio, o que é diferente. Ok? Acho que aí estamos esclarecidos. Relativamente aos terrenos, eu acho que relativamente a esta obra que nós candidatamos, isso é de overbooking, nós esgotamos o plafond de terrenos, porque para o valor de terrenos só podemos candidatar X% do total da obra, esgotamos 10%. Como era uma obra de 2 milhões e tal, penso que foi perto dos 250 mil euros que nós candidatamos em terrenos. Fomos buscar, efetivamente, os terrenos da chamada variante do Lidl, terrenos esses que, aliás, até tivemos problemas com um que não tinha escritura feita nem registro, ou pelo menos não tinha o registro efetuado. Tivemos muitos problemas com isso e corremos o risco até de não ter conseguido o dinheiro, porque não tinha efetivamente o registro. E esgotamos o plafond todo nesses terrenos do Lidl, não precisamos de candidatar efetivamente os outros. Agora, toda a gente entende o que é que está aqui em causa. O que o senhor presumivelmente quer saber é o valor do metro quadrado dos terrenos. E então eu devo-lhe dizer que, por isso é que o Sr. Presidente, e bem, falou na variante do Lidl e a Avenida da Ponte. Em primeiro lugar, na Avenida da Ponte não há sequer avaliações feitas em alguns terrenos. Não há avaliações. E se o senhor quiser, faça o requerimento para o serviço e os serviços confirmam isso. Na Avenida da Ponte, não vou falar aqui nomes, há terrenos que nunca tiveram avaliações. Há outros que não têm escritura, ainda, à data de hoje. E mais, posso estar a falar de cor, a seguir, certamente, depois lhe serão entregues os contratos. Nas negociações feitas por esta Câmara, penso que no máximo o que pagamos foi 60 euros por metro quadrado. Na variante do Lidl, chegaram a 86 euros o metro quadrado. Portanto, esta aqui é a realidade. Não vale a pena estarmos aqui para trás e para a frente, esta é a realidade. Na variante do Lidl, entre valores do metro quadrado e benfeitorias, que eu não sei aqui, não vou falar em nomes, houve aqui, por exemplo, um caso em que pagaram 86 mil euros só de benfeitorias. E foi nesse exemplo concreto que nós tivemos aqui problemas para fazer o registro.
chegaram a 86 euros o metro quadrado, mas há aqui outros que chegaram a 67 euros, outros a 69. Há aqui um terreno, como o senhor disse bem, também falou da questão dos pagamentos. Todos os que nós compramos estão pagos, tudo o que é da Avenida da Ponte e variante do Lidl também está tudo pago, exceto um que está a ser pago a prestações, que vem ainda da Câmara anterior, mas está a ser pago a prestações, que é este valor mais alto que está aqui, é uma pessoa a quem foi pago 500 mil euros. Portanto, esta é a realidade e não vale a pena estar, do meu ponto de vista, aqui a andarmos às voltas com este assunto. Mas dá-me licença, Sr. Presidente. Sr. Presidente, dá-me Faz licença. favor. Vamos lá ver. Há sempre uma tentativa de fuga. O senhor quase que tocava no ponto. É evidente que eu venho para aqui. Eu não fui lá medir os terrenos, porque as pessoas falam. E o senhor já esteve na oposição e sabe perfeitamente. E os senhores deviam chegar aqui e assumir assim. Nós pagamos o terreno X a Y metro quadrado, com o valor de tanto. Pagamos o terreno X com o valor tal. É isso. Pronto, mas ouça, desculpe, sou eu que estou a falar. Portanto, há que clarificar isso. Os senhores vão sempre pegar no passado. Vamos lá ver, se os senhores entendem que alguma coisa que foi mal feita no passado, agora porquê é que se vão escudar se é que houve erros, atenção, se é que houve erros, para que é que se vão escudar com o passado? Vocês têm que assumir. Nós, ao senhor fulano tal, pagámos X euros o metro quadrado. Ao senhor cicrano, pagámos ao valor tanto. Pronto, é isso que têm que assumir, porque as pessoas, se calhar há pessoas que estão descontentes, e aqui é que é a vossa falha. Se vocês tivessem uma avaliação externa, vocês, não tem nada a ver com isso. E vocês, porque o problema é o seguinte, eu não sou avaliador, não percebo nada de avaliações, nunca trabalhei nas finanças, não percebo rigorosamente nada disso. Portanto, eu sei que os terrenos ali naquele espaço, o valor por metro quadrado não deve ser muito variável. Isso é que o senhor não sabe. Mas desculpe, e como é que o senhor sabe disso? O senhor tem conhecimentos técnicos para isso? O senhor tem um suporte, tem um documento oficial que lhe permita dizer que é ali o terreno? Se o senhor tem, está bem, não se preocupe. Agora eu quero a cópia dos contratos, pronto. Bem, meus senhores, e para acabar com este assunto, da minha parte, é claro que a explicação que o Dr. Pedro Moro deu-lhe a explicação correta. E o senhor só não percebe se não quiser. Com certeza que os terrenos têm valores diferentes. Com certeza que sim. Estamos a falar em terrenos que estavam virados para a estrada, que eram terrenos urbanos. Sendo terrenos urbanos, têm um valor diferente de um terreno rústico. Dentro daquele conjunto, e principalmente no meio daquele conjunto dos terrenos que foram abertos, havia um terreno que era rústico, que era agrícola, e tínhamos lá um outro terreno urbano que pagava contribuição durante muitos anos enquanto terreno urbano. É claro que esse terreno que estava lá, já registado como terreno urbano, tem um valor diferente do terreno que estava ao lado. O senhor falou aí o preço para o senhor tal e para o senhor tal. Os preços... Não, o senhor disse para o senhor tal e para o senhor tal. E os preços não foram feitos para os senhores tais ou senhores tais. Os preços foram feitos em função do valor de cada terreno. E com certeza que há um documento oficial para o valor daqueles terrenos. Com certeza que sim. Ou o senhor pensa que nós fomos dar um X por metro quadrado em função de ser para o senhor A ou para o senhor B? Com certeza que não, senhor vereador. E é isso que o senhor está a querer transparecer. Se não o fez, fez muito bem. Então agora o senhor está-me a interromper. O senhor que é um homem tão correto e tão culto. Então o senhor agora está-me a interromper. Peço desculpa. É bom que peça desculpa de vez em quando também. Só para clarificar aqui uma coisa. Eu usei o exemplo da variante do Lidl porque o procedimento foi igual. Na variante do Lidl, da Câmara anterior, também tem aqui um que não foi avaliado e também houve terrenos pagos com preços de metro quadrado de valores diferentes. E eu não ponho isto em causa, o senhor é que está a pôr isso em causa. Não ponho isto em causa. Há aqui um que nem sequer foi avaliado e tem um preço de metro quadrado diferente dos outros. Na variante do Lidl temos tudo. Temos terrenos que foram avaliados e foram comprados por preços mais baixos, temos terrenos que foram avaliados e foram comprados por preços superiores, temos terrenos que nunca foram avaliados. E eu posso lhe dizer que todos os nossos foram todos avaliados, senhor vereador. Todos.
E é claro que o valor das avaliações são diferentes. Os terrenos das pontas que estão virados para estradas têm valores diferentes, metro quadrado, dos valores que estão no meio. E isso toda a gente sabe que assim é. E toda a gente sabe que um prédio que está arrestado com um prédio urbano ou como lote de terreno para construção, que havia lá também essas situações, tem valores diferentes de terrenos agrícolas. Toda a gente sabe disto, Sr. Vereador. Parece o Sr. Vereador que não sabe. Toda a gente sabe disto, Sr. Vereador. E foi isso que aconteceu. Os preços foram praticados em função, não das pessoas, mas em função da tipologia de cada terreno. Foi assim que foi feita a avaliação e foi assim que foi feito o pagamento. Sobre isto, da minha parte, não tenho mais nada a dizer. Só para terminar mesmo, voltamos outra vez a referir o passado. Eu acho que isto do passado, o passado faz história. O passado foi negro, foi. Sr. Presidente, agora já ficamos empatados. Mas o senhor diz que eu não sou educado, de forma que para mim já não faz diferença. Pronto, se assume isso, tudo bem. O passado faz história. Portanto, o senhor faz muito bem em esclarecer. É isto que é preciso. É esclarecer o São Pedrense. O senhor comprou a parcela A X por valor de X e comprou parcela B por valor de Y. Pronto, e assume isso e ponto final. Está o assunto resolvido. Mas isto está assumido desde o início. Acha que isso que é correto? Está correto. Com certeza agora, que é correto. Se o senhor, para finalizar este assunto, o senhor tivesse o tal documento, eu se tivesse os lugares a Moçambique, não tenho nada a ver com isso. Isso paguei para avaliar. Eu não sou perito e esse problema estava completamente sanado. Tenho dito, vamos trabalhar, continuar a trabalhar. Senhores vereadores, ainda sobre este ponto... Girão, faz favor, que já não é necessário a questão dos contratos. Ainda sobre o período de antes de ordem de dia, algum dos senhores vereadores quer pronunciar mais sobre algum assunto? Posto isto, ponto 3, aprovação de data da reunião ordinária do dia 12 de maio de 2015. Alguém se quer pronunciar sobre a mesma? Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 4, resumo de arte de tesouraria do dia 25 de maio. Alguém se quer pronunciar sobre contas? Posto isto, avançamos para o ponto 5. Assuntos para conhecimento e ratificação. Alguns dos senhores vereadores precisam saber alguma informação sobre algum ponto em questão? Ponto 6. Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de São Pedro Sul. O Plano de Proteção Civil que existia na Câmara tinha mais de uma dúzia de anos. Há necessidade... Tens aí? Vê lá de qual é a data. O atual. O antigo. Não, este é o atual, não é? Sim. 98, 2000, 17 anos. O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de São Pedro Sul tinha mais de 17 anos. Durante todo este período nunca foi revisto. E agora entendemos que chegou realmente à altura de realmente revermos este plano municipal. Este plano municipal foi efetuado por técnicos da Câmara Municipal. Se algum dos senhores vereadores quiser colocar alguma questão. Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. E ressalvo que realmente 17 anos foi realmente muito tempo sem que realmente ele tivesse sido revisto. E vê-se realmente quem trabalha e quem trabalhou. Ponto 7. Exposição da Termal e estudo sobre constituição de penhores sobre o estabelecimento. Algum dos senhores vereadores quer falar sobre o assunto? Isto é para votar, Pedro. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 8. Proposta do município de Viseu para acordo constitutivo de agrupamento de municípios para reabilitação da Ponte Riba Feita. Meus senhores, o que se passa é que a Ponte Riba Feita pode ruir a qualquer momento. A ponte, neste momento, e na parte que está dentro d'água, está sem suporte que possa aguentar peso em cima dela. Há necessidade de uma intervenção urgente para que essa mesma ponte não venha a ruir. Estamos a falar numa intervenção que custará cerca de 90 mil euros. Os estudos foram efetuados, está tudo revisto. Há necessidade a curto prazo de realmente efetuarmos lá obras. De forma que alguém precisa de alguma informação sobre este ponto? É melhor aprovar em minutos, pode ser. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 9. Proposta de regulamento municipal dos horários de funcionamento dos estabelecimentos de venda ao público e da prestação de serviços do Conselho de São Pedro Sul. Algum dos senhores vereadores precisa de alguma informação? Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade.
Ponto 10º, proposta de alteração à tabela de taxas municipais. Algum dos senhores vereadores precisa de alguma informação? Posto à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 11º, pedido de isenção de pagamento de taxa apresentado pelo Conselho Económico da Paróquia de Bordonhos. Alguém vota contra? Alguém se abstém? São as taxas, não é? Aprovado por unanimidade. 12º, pedido de cedência de transporte e montagem de palco apresentado pelo Conselho Económico da Paróquia de Bordonhos. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 13º, pedido de isenção de pagamento de taxa de ocupação da via pública apresentado pela Misericórdia de Santo António. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 14º, emissão de parecer prévio referente à renovação de contratos a termos resolutivos certos celebrados com os assistentes operacionais da área de educação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 15º, revisão do Plano Diretor Municipal de São Pedro Sul. Alguém precisa de alguma informação? Finalmente, estamos a mexer com o plano, com o PDM. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 16º, pedido de isenção de pagamento de taxas de realização de manutenção de reforço de infraestruturas urbanísticas apresentado pelo Centro Social Vila Maior. Eu e o Dr. Pedro Moura vamos abster de votar este ponto. Aqui em causa o que está é o pagamento de uma taxa, que diga-se passagem, e já pedi entretanto ao Dr. Matos para retificar, para apresentar uma proposta no sentido de retificar a tabela das taxas, porque o que está aqui a cobrar à instituição é superior ao valor das obras que lá foram efetuadas. Para que vocês tenham uma ideia, pagariam mais de taxas do que realmente o valor das obras. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade, com menos as duas votações hoje. 17º, pedido de apoio respeitante a despesas com abastecimento domiciliário de água. Há aqui um parecer técnico, a ideia é seguirmos o parecer técnico. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 18º, pedido de isenção à redução de valor de pagamento de abastecimento domiciliário de água. Há também um parecer técnico. Alguém vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 19º, mais uma situação idêntica. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 20º, pedido de apoio à realização de passeio de cicloturismo apresentado pela Casa de Benfica São Pedro Sul. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. É tudo benfiquista. 21º, pedido de apoio à realização da Arraial de Santo António na Praça Solar da Lapa. Aqui há uma série de pedidos, é só um pedido, mas está cá uma série de coisas. Doutora Teresa, faz favor. Então, a Câmara Municipal vai comparticipar alguns custos até ao valor de 1.000 euros, desde que devidamente comprovados Condicionado à existência de fundo. e condicionado à existência de fundos disponíveis. E, relativamente ao apoio logístico solicitado dos vários pedidos, do pedido e das várias coisas que eles pediram, podemos ceder os 5 stands que eles estão a solicitar, contentores de lixo, também penso que é pacífico, publicidade também, 150 cadeiras, que é o que nós temos no momento. Relativamente à iluminação da Praça Solar da Lapa, temos que ver, temos que estudar, dentro das nossas possibilidades ajudaremos. Eles estão a pedir também, para fecharem o recinto, penso eu, podemos ter as grades metálicas e eles depois podem colocá-las de acordo com as suas necessidades. E eu proponho, apesar de não estar aqui no pedido deles, mas uma vez que também há coisas que eles pedem que eu não vou conseguir, digamos, fazê-las, a isenção das taxas municipais. Sim. Posto à votação, alguém vota contra esta proposta? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 22º, pedido de autorização para gravação de música dos finalistas do Jardim de Infância da Misericórdia de Santo António. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 23º, oferta da publicação de Cinema de Portugal 2015 pelo Instituto de Cinema e do Audiovisual. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado aos senhores jornalistas pela vossa presença aqui hoje. Nós vamos continuar com uma reunião ordinária com outro ponto. Extraordinário. Extraordinária.